Olha eu aqui outra vez. Vocês conhecem o Carlinhos Aguiar? O Carlinhos Aguiar, vou mostrar a foto aqui para vocês. Ele é uma pessoa que faz parte do júri do antigo programa do Silvio Santos, Agora da Filha, né? E ele começa assim a cumprimentar a todos. Povos e povas. E eu que eu falo para vocês, povos e povas. Estamos aqui, presente, novamente em mais um vídeo do Deltão. Hoje nós vamos falar sobre sorte. Você tem sorte? Escreve aí nos comentários aí sobre a sua sorte. Aqui eu tenho alguns volantes da loteria. Você joga na loteria? Você já ganhou na loteria? Conta aí pra gente. Aqui nós temos a Mega Sena, a Quina, a Loto Fácil e a Loto Mania. E aí nós estudamos um pouquinho acerca das loterias. Você sabe quando começou a loteria no Brasil? Eu vou comentar com vocês. Começou no ano de 1785. 1785. O Brasil ainda era uma colônia de Portugal. Viva todos nós, né? Vocês que estudaram, que estudam, que fizeram primário, sabem que naquela época o Brasil tinha uma capital que se chamava Vila Rica. Vila Rica. Hoje é a Ouro Preto. Vou mostrar as fotos para vocês. Você já teve a oportunidade de ir para Ouro Preto? Se você não tiver, conheça, porque eu já tive a oportunidade de ver uma cidade centenária, uma cidade dos escravos, uma cidade colonial. Você já ouviu falar daquela frase assim, feito nas coxas? Pois bem, essa frase nasceu lá nas Minas Gerais, na cidade de Vila Rica, a primeira capital do Brasil. Hoje, e lá do ladinho, assim, 20 quilômetros aproximadamente, tem uma cidade de nome Mariana. Visite Mariana e você vai poder passear numa Maria Fumaça que sai de Vila Rica, hoje Ouro Preto, até Mariana. Um passeio fantástico, um retorno às antiguidades, né, ao período colonial. Naquele período que eles começaram uma loteria ligada ao próprio governo para que se construísse um prédio para o próprio palácio do governo. Exatamente, foi ali que nasceu a primeira loteria do Brasil. E, na verdade, o Brasil era, como disse, uma colônia, né? Não era o próprio país, que é hoje uma república. Muito bem, no andar da carruagem, no final de 1962, já Brasil República, foi criado e oficializado a loteria no Brasil. Muito bem, aqui eu tenho alguns volantes e gostaria de falar para vocês que dizem, né, pelos estudos, que o que mais dá prêmios é a Loto Fácil. E uma das mais difíceis é a Mega Sena. Eu não sei porquê, talvez por causa de valores bem altos, né? Muito bem. Nós temos dois ganhadores de loteria no Brasil que ficaram notórios. Um deles se chama Miron. Miron nasceu lá em Involândia, Goiás, no ano de 1975, exatamente no dia 28 de outubro. Ele ganhou uma bolada. Ele era uma pessoa simples, um boiadeiro, um forasteiro lá, uma pessoa... Forasteiro não diria quase um boia fria, né? Uma pessoa simples, de classe baixa. E ele ganhou uma fortuna, na época, na loteria esportiva, loteria de futebol, né? Ligado ao governo. Ele ganhou nos dias de hoje, nós estamos em 2025, aproximadamente uns 50 milhões. Ele comprou várias fazendas, vários patrimônios e triplicou a sua riqueza. O Miron, um homem simples, mas muito inteligente. Já na cidade de Matozinho, ali em Minas Gerais, no ano de 1990, o Antônio Domingos, também uma pessoa simples, né? Um morador da localidade lá de Matozinho, também ganhou um prêmio equivalente a 50 milhões na Mega, coisa parecida, né? Só que, infelizmente, o Antônio Domingos não comprou nem uma casinha para a mãe dele, vocês acreditam? Em 5 anos, ele conseguiu gastar a fortuna de 50 milhões. Se você for analisar bem, é como se você levantasse todos os dias, por 5 anos consecutivos, e gastasse exatamente equivalente a 20 mil reais por dia. Você imagina você levantar todos os dias e saber que você tem que gastar 20 mil reais? Isso é o que o Antônio Domingos fazia por 5 anos. Quando acabou a riqueza dele, hoje ele trabalha como flanelinha, ganhando um salário mínimo. Quer dizer, esse não soube usar a inteligência e a capacidade. Voltando lá àquele assunto que eu falei para vocês de coxa, né, feito nas coxas lá de Minas Gerais, os escravos, porque até hoje se você visitar a antiga Vila Rica, se você visitar, você vai encontrar algumas minas que estão em atividades. E essas minas, você pode visitar, entrar lá dentro, enfim. Na época do ouro, os escravos, eles tinham que trazer uma porção grande de ouro para o seu dono, para poder ganhar uma tigela cheia de comida, ou de ração, ou como queira, né?
E aqueles que não produziam o suficiente ganhavam só metade. Então ele era chamado de meia tigela. Aí deriva esse, né? Você já ouviu falar nessa expressão? Aquele profissional ali é meia tigela, quer dizer, faz um serviço pela metade, né? Assim surgiu essa informação. É uma coisa assim, se você joga com a intenção de ficar rico, não, todo mundo fica com a intenção de ficar rico, né? Não é essa a expressão que eu quis dizer. Se você joga esperando que seria assim a sua última tábua de salvação, você está lascado, que você vai gastar seu dinheiro, tá? Então, se deve jogar, uma sugestão, né? Sem pretensão nenhuma. Eu vou jogar lá e vou ficar sonhando. Já é um bom caminho, né? Você sonhar na hora que você pôr a mão num bom dinheiro, né? Então você já começa a fazer seus sonhos. Mas não pode ser assim, usar isso daqui como fonte de renda, como achar que isso daqui vai ser assim, a sua tábua de salvação. Você vai entrar e, né? Enfim, você sabe que é difícil. Se fosse fácil, todo mundo ganharia. Correto? Entendeu? Captou a mensagem? Muito bem. E quando começou a primeira loteria do mundo? Alguém de vocês sabe dizer aí nos comentários quando se começou a primeira loteria? A data dos estudos arqueológicos descobre-se que mais ou menos uns 300 anos antes de Cristo, lá na China, já tem os primeiros sinais de loteria. Quando a gente fala loteria assim, ligada, oficializada, né? Ligada ao governo, né? Porque tem o jogo do bicho, tem hoje o celular, você liga aqueles jogos, né, eletrônicos lá, enfim, tem milhares deles, né? Mas esses daí não são assim, não é que não são oficiais, são autorizados, o próprio governo autoriza, né? No Brasil, até o período de Getúlio Vargas, existia os cassinos liberados, né? Hoje, depois que ele cortou, na verdade foi a esposa dele que não gostava desse assunto, questões também religiosas e tal, e pediu para cortar. Não quero mais um cassino no Brasil, então não existe mais cassino legalizado, uma coisa assim, como antigamente. E você atravessa a fronteira, vai ali no Uruguai, no Paraguai, na Argentina, você vai encontrar cassinos legalizados, né? Eu tive a oportunidade de conhecer um cassino em Las Vegas, e lá tem dezenas, né? Mas eu conheci um só, né? Visitei apenas um. Eu achei assim um lugar teoricamente legal, né? Teoricamente, mas estacionamento não paga, você entra. Em cima tem vários hotéis dos cassinos. E eu fui naquele um que as pessoas se penduravam em cima do prédio através daqueles, tipo o playground, né? E ficavam fora assim do prédio, sabe? Eu detesto a altura, eu tenho vertigem. Então não ia, né? Eu só visitei, fui lá, conheci, não joguei um único níquel, porque eu sei que as máquinas são programadas só para ganhar dinheiro, né? E ali é tudo iluminado e não tem janelas. Você sabia disso? Para confundir a cabeça do jogador, não tem janela. Para ele entrar tipo 4 horas da tarde e é de madrugada e ele achar que é dia. Já é feito intencionalmente, tá? Não tem dezenas de máquinas, eu não participei de nenhuma. Mas essa é uma suma, um resumo sobre loterias. E já que você aposta na sua sorte, eu gostaria de perguntar se você realmente aposta na sorte da sua vida. Eu descobri aqui na Bíblia que existe a sorte. Quer saber onde está? Está aqui. Essa Bíblia é aquela antiga minha que eu sempre trago nos meus vídeos, de 1950, em que Filipe escreve com PH. E aqui no livro de João, o evangelista, no capítulo 3, no versículo 16, diz assim: e porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, não seja desligado de Deus, mas tenha a vida eterna. Então, você já pensou nisso? Se você tem jogado com a sorte da sua alma, onde é que a sua alma vai viver? Nós acabamos de presenciar aí a morte de uma cantora, né, muito famosa do Brasil, Preta Gil, né? Todos falam só nela, né? Você viu como que funciona uma jovem, né? 50 anos é jovem, hoje estamos vivendo até 80, 90. Semana passada fizemos aniversário da minha sogra, 97 aninhos, lúcida. Então estamos vivendo mais, infelizmente ela partiu. E assim pode acontecer com a gente também. A qualquer momento, pode dar um estralo, posso estar gravando aqui, entendeu? Então, grave bem essa mensagem. Você vai jogar com a sorte, com a sua sorte. A entrada do reino de Deus começa aqui na terra. É igual um visto para os Estados Unidos. Não adianta você chegar lá na porta dos Estados Unidos e não ter o visto que você colheu aqui no Brasil. O céu também funciona da mesma forma. Não jogue com a sua sorte, não jogue com a sorte da sua alma. Pois Pedro fez uma pergunta para o Senhor Jesus, também no Evangelho de João, já no capítulo 6, e o versículo é o 68,
Pedro falando: Senhor, para onde havemos de ir nós? Se só tu tens palavras de vida eterna, para onde iremos nós? Se é só Ele. A cruz, ela significa o maior amor do Senhor para nós. E também a realidade nua e crua dos nossos pecados. Não tem salvação se não tiver a cruz de Cristo como mediador entre nós e Deus. Queridos, obrigado mais uma vez. Contribua com a gente, dá o seu visto, o seu like e compartilhe esse vídeo. Grande abraço!